chamaria a nossa aula de hoje de o plano da salvação. E nós vamos basear esse plano no único versículo da Bíblia, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Plano da salvação. E os sermões que estão sendo pregados são sermões de convite para se receber a salvação de Deus. Nós estamos orando e pregando o Evangelho esses dias aqui. Todo mundo sabe de cor, né? João 3,16. É o primeiro versículo que a gente aprende no departamento infantil, quem é crente. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir desse versículo, nós vamos tirar 10 princípios sobre o plano da salvação. Quando a gente estuda os capítulos da teologia sistemática, nós aprendemos que há pelo menos 3 correntes principais sobre essa doutrina da salvação. E todas elas fundamentadas na pessoa de Jesus Cristo. A primeira delas é chamada de universalismo. Universalismo. O que é que ensina o universalismo? Ensina que Cristo morreu por todos os homens e com o passar do tempo todos serão salvos. Não haverá o quê? Perdição. Vocês concordam com isso ou não? Não. Então, mas existe o universalismo. O universalismo, eles defendem o seguinte, que Cristo morreu por todos e que no final, como dizia Milton, todos serão salvos, né? Milton gostava de dizer, pastor, no final tudo vai dar certo, né? E a gente tem essa concepção de que a salvação em Cristo, ela é para todos, dentro dessa visão universalista. A outra visão, teologicamente falando, é que Cristo não morreu por todos os homens, mas morreu por cada indivíduo. E tanto por aqueles que se perdem, quanto por aqueles que não se perdem. Por quê? A decisão de se salvar não está em Jesus Cristo, não está em Deus, mas está na pessoa. Ou seja, os arminianistas, eles defendem que o homem tem um livre arbítrio espiritual. Cristo morreu, e agora, por mim, por você, e agora eu e você, nós vamos escolher se nós queremos ser salvos ou não. Ou não. Essa é a doutrina dos arminianos. A terceira doutrina, a terceira corrente teológica, chamada de calvinismo, né? Ensina que Cristo morreu somente pelos eleitos. E todos aqueles por quem Cristo morreu, todos serão o quê? Salvos. A salvação é de Deus. A salvação vem de Deus. Vamos abrir um texto só lá, João. Veja lá, João, capítulo 10. João, capítulo 10. Jesus Cristo diz assim no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele dá a vida por quem? Hein? Pelas ovelhas. E ele vai colocar mais adiante, ele diz aí, no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um
Só pastor. Ainda em João 10, veja mais um pouquinho lá adiante. Versículo 26. Versículo 26. Mas vós não credes porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, toda ovelha de Cristo será salva por Cristo, é conhecida por Cristo, é chamada por Cristo, é conduzida por Cristo e é protegida por Cristo. De tal maneira que a ovelha não se perde. Se perde. Vocês estão me entendendo ou não? Está meio chato. Então você tem o universalismo, você tem o arminianismo e você tem aquilo que se chama de calvinismo. Eu quero focar aqui em João 3,16, para que a gente possa então entender mais detalhadamente esse assunto, certo? Depois, se alguém tiver alguma pergunta. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus, Ele é a origem da salvação. Presta atenção. Não existe salvação do homem para Deus. Só existe salvação de Deus para o homem. Deus, Ele é o sujeito da ação. O sujeito da ação. Então, isso é muito importante, né? Veja lá no Salmo 96, 2. Só para a gente pegar um versículo só. Salmo 96, 2. O salmista diz que nós devemos cantar ao Senhor, né? E veja lá no versículo 2 do capítulo 96. Diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. De quem é a salvação? Sua. Sua quem? De Deus. Tá certo? Então Deus, Ele é a origem da salvação. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Não há caminho do homem para Deus, só há caminho de Deus para o homem. Leia, por favor, esse texto é muito forte. Isaías, eu preguei aqui nele semana passada. Isaías 43, versos 11 e 12. Isaías 43, 11 e 12. Vamos ler juntos? Isaías 43, 11 e 12. O que diz? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, fora de Deus não há salvação. Salvação tem a sua origem em Deus. Ok? Segundo ponto dessa doutrina, qual é a causa da salvação? Hein? Se Deus é o autor da salvação, a origem da salvação, qual foi a sua motivação? Qual foi a causa? Por que Ele resolveu nos salvar? João 3,16, porque Deus o quê? Amou. Amou. Então veja bem, é o amor que é a causa da salvação. Nós somos salvos por causa do amor de Deus. Esse amor é um amor incondicional. Né? O que significa incondicional? É que não existe razão no objeto para ser amado. Ele é amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz: Deus prova o seu próprio amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Vamos lá para a primeira epístola de João.
onde nós temos o conceito, primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4. A partir do versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido o quê? De Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora lê comigo o versículo 9 e 10, vamos lá? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a maior prova que Deus é amor é a salvação que Ele realiza em Cristo por nós. Aí você vai me perguntar, mas pastor Arival, e esse negócio da eleição, ele ama uns e detesta outros? Isso aí você vai perguntar para Deus quando você chegar lá no céu. Que eu não tenho resposta para isso. Ele diz assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser e compadecerei de quem eu quiser. Certo? Agora, o amor de Deus está provado porque o salário do pecado é a morte. Então todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Se Deus, na sua soberania, resolve desses que estão perdidos salvar uns e não outros, não há injustiça da parte dele, porque aqueles que estão mortos por decisão pessoal. Nasceram debaixo do pecado. Está entendendo? Então, se um juiz chega num presídio de segurança máxima, todos estão ali e cometeram um crime, então tem a sua sentença, e ele resolve simplesmente dar liberdade para alguns, não há injustiça desse juiz. Porque todos estão ali por causa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Então, quando a gente trabalhar esse conceito de amor de Deus, nós temos que trabalhar acompanhado desse conceito também de justiça. Porque amor sem justiça não funciona. E o amor de Deus é justo. Ele é justo. Vocês estão me entendendo? Preste atenção que aqui nesse João 3,16, porque Deus amou. E esse verbo amar, ele é usado, é o verbo ágape. Ele só é usado na língua grega exclusivamente para Deus. Tem um amor entre irmãos, que é o filéu, tem um amor eros, que é a atração sexual, desejo sexual, é a atração pelo belo, pelo bonito, e tem o amor ágape, que é exclusivamente de Deus. Ok? Mas vamos lá. A origem, a causa, o objeto da salvação. Diz aí o quê? Porque Deus amou o quê? O mundo. O mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela tem que ser interpretada de 3 maneiras. Certo? 3 maneiras. O mundo pode se referir os eleitos de Deus de todas as tribos, línguas e nações. Ele vai reunir a sua igreja com gente de todas as nações. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Se você abrir Apocalipse, você vai descobrir lá, em Apocalipse, capítulo 5, 9, diz assim: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o mundo aqui pode se restringir a pessoas
de todas as raças e de todos os povos. Mas a palavra mundo também, ela aparece na Bíblia como cosmos, né? Como o mundo criado. E a palavra mundo também se aplica à sociedade que está em rebelião contra Deus. Vamos entender isso? Abra a sua Bíblia lá, na 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas veja que em 1 João 2,15, ele proíbe a gente de amar o mundo. Veja o que ele diz aí. O que diz aí na sua Bíblia? 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai... Parece um conflito, né? Mas não é, porque mundo aqui é o sistema que se opõe a Deus. O sistema pecaminoso, a estrutura pecaminosa. Certo? Jesus diz que nós não somos o quê? Do mundo. Mas ele pede ao Pai, Pai, não os tire do mundo, quer dizer, não os tire do planeta Terra. Mas nós estamos no mundo. E no mundo tereis o quê? Aflições. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira, você tem que saber o que significa essa palavra mundo. Mundo. Ok? Estão entendendo ou não, gente? Posso continuar? Então, vamos lá. A causa, a origem, a causa, o objeto. Qual é a base da salvação? A base da salvação. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Preste atenção. A base da salvação é Jesus. A pessoa dele e a obra que ele realizou. Certo? Fora de Jesus não há o quê? Salvação. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O que diz aí? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Então, fora de Jesus não há o quê? Salvação. A salvação não está na religião, a salvação não está no sistema religioso, a salvação está na pessoa de Cristo, porque Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e Ele veio, e o único sacrifício que poderia realizar a nossa salvação foi o sacrifício que Ele realizou. Então, fora de Jesus, não há salvação. Por isso, meus amados irmãos, por que Jesus é tão atacado na sua pessoa e na sua obra? Porque se você tira Jesus da base, não há salvação. Não há salvação. E isso precisa ficar bem claro. E é só Jesus. Não é Jesus mais as obras, não é Jesus mais a moralidade, não é Jesus mais a lei, não é Jesus mais o ascetismo religioso, não é Jesus mais os santos, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Não, é só Jesus. Certo? É só Jesus. O texto que eu li com vocês hoje pela manhã, primeira carta de Pedro, vamos lá. 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Vamos ler juntos, forte. Vamos lá, gente? Pois também Cristo morreu
uma única vez pelos pecados, o justo para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então qual é a base da nossa salvação? A morte, o quê? De Cristo. Ele morreu. Ele morreu quantas vezes? Uma única vez. E ele morreu como? De forma substitutiva. O justo pelos o quê? Injusto. Porque nenhum homem poderia fazer isso que Cristo fez, porque todos nós somos pecadores, injustos. E um injusto não pode purificar outro injusto. Tinha que ser um perfeito para purificar os imperfeitos. Então ele tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. Então é você agarrado com Cristo e só. É desse jeito. Tá certo? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Esse texto é muito forte também. Hebreus 9, 28. O que é que diz lá? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de todos, de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para o quê? A salvação. É desse jeito. É desse jeito. É só Jesus. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Você acha que dá para acrescentar mais alguma coisa além de Jesus? Então, vamos repetir aqui. São 10 coisas. Primeiro, a origem da salvação. Deus. A causa da salvação. O amor de Deus. O objeto da salvação. Os eleitos de Deus espalhados pelo mundo. A base da salvação. A base da salvação é a obra de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quinto ponto, a natureza da salvação. A natureza da salvação. E aqui, se você observar bem, diz, né? Porque, vamos ler de novo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A salvação é uma dádiva, é um presente. A salvação ela é gratuita para nós. Para Deus, o sacrifício do seu filho. Nós somos redimidos não por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então preste atenção. Nós não devemos mercadejar, vender, comercializar o evangelho. De graça recebesse, de graça o quê? Dai. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Graça significa um presente, o quê? Imerecido. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías 55. Isaías 55. Então, o que diz Isaías 55? Versículo 1. Olha que coisa linda. É um convite de Deus. Ele diz assim: todos vós, os que tende o quê? Sede. Vinde o quê? As águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e quê? E leite. A ideia aqui é que nós que temos necessidade, que temos fome, que queremos, vamos à fonte que é Deus, a causa, e nós vamos conseguir isso o quê? Gratuitamente. Sem dinheiro e sem preço. Então, irmãos, preste atenção que esse é um assunto muito sério, muito contemporâneo. E eu queria que você voltasse lá para 2 aos Coríntios,
vamos ler dois textos. 2 Coríntios. Tem que dizer o versículo, né? 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4 não, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 17. O que é que diz aí? O apóstolo Paulo está dizendo. 2,17. O que é que ele diz? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar? É transformar isso num produto. É vender, é comercializar a palavra de Deus. Antes, o que é que diz aí? Em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte o que do próprio? Do próprio Deus. Então, o profeta de Deus, o pregador do Evangelho, ele fala da parte de Deus como se o próprio Deus estivesse falando através de nós, e a salvação é pela graça. Quem é que comercializa a fé? Quem é que mercadeja a palavra? Veja lá, segunda carta de Pedro. Os falsos mestres, os falsos pastores, as falsas igrejas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1, assim como no meio do povo. No meio de quem? Do povo, no meio da igreja. Surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos o quê? Mestres, os quais introduzirão. De que maneira? Dissimuladamente. Dissimuladamente. O que significa isso? O falso com aparência de verdade. Preste atenção. E diz o que aí? O que diz mais? Dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina o quê? Destruído. Agora, grife esse versículo 2, irmãos. Vamos ler juntos? E muitos, não poucos, muitos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho o quê? Da verdade. Veja que o nome do Evangelho, ele é infamado por esses elementos inescrupulosos. Veja o que eles fazem aí, gente. No versículo 3, por favor. Também, movidos por quê? Por avareza, farão comércio de vós. Preste atenção. O falso mestre trata as pessoas como se fossem o quê? Mercadorias. Eles querem tirar o dinheiro de vocês. O texto é muito forte, porque diz, farão comércio de vós com palavras fictícias. Graças a Deus, já tem o juízo lavrado aqui. Para eles, o juízo lavrado, a longo tempo, não tarda, e a sua destruição, o quê? Não dorme. Lá no céu, vai ter um departamento da chapa quente só para esses pessoal. Sindicalista, falso mestre, político ladrão, que está matando o povo, roubando da população. Vai ter, está lavrado o juízo. A base da salvação é Jesus Cristo. A natureza da salvação é gratuita. Agora, veja lá em João 3,16, outro detalhe no texto, João 3,16. É o sexto detalhe, o caráter da salvação. João 3,16. Olha que coisa linda esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê. Preste atenção. A natureza da salvação, o caráter da salvação aqui é individual. Individual. Todo aquele que nele crê. A salvação é individual. Não existe salvação por atacado, é no varejo.
É alma por alma, é ovelha por ovelha, é nome por nome, é pessoa por pessoa. É só você ver na Bíblia, você vai começando, Deus sempre só tratou as pessoas pelo nome. Então ele chama Levi, chama Mateus, muda o nome, né? Depois chama Samuel, ele vai chamando, chama Zaqueu, abre o coração de Lídia, converte o carcereiro de Filipos, ele vai trabalhando individualmente. É claro que quando o evangelho entra numa casa, numa família, o projeto de Deus é salvar o quê? Toda a família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O alvo de Deus sempre família. Mas a salvação é individual. É individual. Tem um texto que é muito interessante. Ezequiel 18, 4. Grife esse versículo na sua Bíblia. Ezequiel, vamos ver lá? Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Vamos ler juntos? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Mas se você crer, você será o quê? Salvo. Você vai ser salvo. É importante a gente entender isso, que a Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas todos, ou muitos, serão salvos, mas essa salvação, ela é o quê? Individual. Você se converte assistindo um sermão, outro se converte através de um hino, outro se converte caindo do cavalo, como foi Paulo, né? Outro se converte na barriga do peixe lá, o Jonas. Então Deus vai trabalhando na vida diferentemente. Diferentemente. Cada um tem a sua experiência de conversão. 7º lugar. A condição para a salvação. Está aí no texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele o quê? Crê. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Eu repito que a fé é a moeda. É o Bitcoin do mundo espiritual. Você só negocia no mundo espiritual com a fé. Você, tudo, o justo viverá pela fé. O crente vive pela fé. A fé é o oxigênio da vida espiritual. E é interessante, porque aqui, para que todo o que nele crê. E aqui tem uma dificuldade, porque eu não tenho essa fé naturalmente em mim. É Deus que me dá essa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não é de todos. A fé é a mão que estende para receber o presente da salvação. Mas eu não posso, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. Então, o pacote da salvação vem pronto. Somos salvos pela graça, e quando Deus nos chama de forma irresistível pela pregação da palavra, Ele nos dá a fé. A fé que é chamada de fé salvadora. A fé salvadora. Como é que a gente entende isso? Justificados, pois, mediante a fé. A fé é um instrumento pela qual se recebe a salvação. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos por Cristo. O que nos salva é a obra de Cristo, é a base da salvação, é a obra de Cristo. Mas para eu ter acesso aos benefícios dessa obra de Cristo, eu preciso crer em Cristo. Certo? A fé é instrumental, é um instrumento para que eu possa ter acesso a essa salvação. Estão me entendendo, gente? Paulo e Silas foi inquirido pelo cara lá, o carcereiro. O que devo fazer para ser salvo? Sempre a gente quer fazer alguma coisa para ser salvo, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa. O jovem rico chega para Jesus, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus só botou a tabuada para ele lá. Você cumpre a lei, papapá, papapá, papapá. Ele disse, não, sou.
além de pecador, era soberbo. Isso eu guardo desde a minha juventude, eu sou o cara. Aí Jesus falou, tá bom, vai, vem tudo que você tem e me segue. Aí o cara, primeira vez que eu vi um rico ficar triste. Eu já vi muito pobre triste. Mas lá diz que ele saiu, ficou triste, porque ele era riquíssimo. Riquíssimo, o cara saiu triste que era rico. Porque ele não queria abrir mão o quê? Do amor ao dinheiro. Da avareza, da idolatria do dinheiro, para ser salvo. 8º lugar. 8º lugar. O tempo da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja os verbos aí: crer, perecer e ter. Qual é o tempo do verbo? Hein? Vocês faltaram aula de português? Presente. Não você terá a vida eterna. Se você crê agora, você tem a vida eterna. Tem. Os verbos que denotam a ação de Deus estão no passado. Deus amou e Deus deu. Porque são fatos o quê? Consumados. Deus amou no passado. Deus deu no passado. Mas aquele que crê agora, tem a vida eterna. Agora. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o tempo da salvação. É interessante, irmãos, que crê, não perece, tem a vida eterna, vai mostrar para a gente que o tempo que eu tenho é só o presente. Você não tem um passado, tem? O que passou, passou. Você não tem um futuro. Qual é o seu tempo? Presente. Então qual é o tempo da salvação? É agora. Agora. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos quê? Corações. Se hoje, Deus diz para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, é hoje, que é o tempo que eu tenho. Eu não tenho um amanhã, nem eu tenho um passado. É o tempo que eu vivo. É o tempo da decisão. 9º lugar. A certeza da salvação. Olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Mas o quê? Tenha. Tenha. E aqui, a vida está em Jesus Cristo. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. 1 João capítulo 5. A vida eterna está no seu Filho, disse Deus. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. E aqui você precisa entender que o verbo é incisivo. Certo? Preste atenção que a certeza da nossa salvação, preste atenção, não está garantida pela nossa capacidade de perseverar. Porque tem dia que a gente acorda crente, tem dia que a gente acorda ateu, tem dia que a gente... os hormônios espirituais. Né? Tem dia que você está pronto para matar por Jesus, tem dia que você está correndo de Jesus. Nós somos instáveis. Somos instáveis. Há uma diferença entre certeza de salvação e segurança de salvação. Aqui ele está dizendo, tenha o quê? A vida eterna. Tenha. Vamos ler só mais 2 versículos. Queria que você fosse lá. Por favor. João 6,47. João 6,47. É muito precioso esse versículo. Jesus está dizendo,
Não tem purgatório, tá? Quem crê tem a vida eterna. O que diz aí? João 6,47. Em verdade vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, ou talvez, tem. Tem a vida eterna. E essa vida eterna que você tem, você jamais irá o quê? Perdê-la. Certo? Eu gosto de brincar, porque tem gente que acha que lá no céu está o livro da vida lá, e tem um anjo com a caneta e com um branquinho. Aí você se desvia, passa o branquinho. Tira o seu nome do livro da vida. Aí você reconcilia ele. Então, escreve em cima. Se fosse assim, nosso nome estava tudo rasurado. Né? E Jesus diz, alegrai-vos não, porque os demônios se submetem pela sua performance espiritual. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. E ninguém vai entrar lá para apagar nosso nome. E os nomes que estão no livro da vida foram escritos, foram eleitos, predestinados e salvos. Se você acredita que o crente perde a salvação, você está desconfiado que o sacrifício de Jesus Cristo é insuficiente, é impotente. É impotente. Você pode desconfiar de alguns crentes, esse cara não é crente. Você pode até desconfiar. Mas, do ponto de vista da salvação de Deus, ninguém pode perder a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se ele se desvia, é porque não foi salvo verdadeiramente. Aquele que o Pai me deu, ninguém arranca das minhas mãos. Ok? E por fim, irmãos, qual é o resultado da salvação? É para que todo o que nele crê, não o quê? Pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui há um duplo resultado. Duplo resultado. Primeiro, negativamente, não pereça. E positivamente, tenha a vida eterna. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A palavra perecer aqui é ser destruído eternamente. Você sai do estado de condenação para um estado de vida plena. De vida plena. E esse é um ponto que eu queria que você lesse comigo aí, João 5. João 5, 24. Grife esse versículo na sua Bíblia aí. João 5, 24. Alguém vai dizer, você é muito exibido, você acha que só você está salvo. Ninguém pode ter essa certeza. Isso é soberba espiritual. Não, não tem nada a ver. Veja o que Jesus diz. João 5, 24. O que diz aí? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Agora você não vai ficar, volta para a morte, vem para a vida. Não é assim não. Passou, filho. Passou. É de uma vez para sempre. Está entendendo? Então vocês adolescentes que têm muita crise, sim, nunca duvide da sua salvação. Se você creu em Jesus, se você foi selado com o Espírito Santo, que o selo é a garantia que nós estamos salvos de uma vez para sempre. Irmãos, esse é um assunto fascinante. São 10 pontos. Isso aqui eu não sei onde eu copiei isso. Eu devo ter, porque eu não fui eu. Um negócio tão bem feito desse. Eu devo ter copiado alguns anos atrás. E esse plano de salvação eu coloquei no Evangelho de João. Se você pegar o Evangelho de João que a gente distribui, a gente faz 100 mil evangelhos por ano. Uma linda história de amor, que é o amor de Deus por nós. Tem esses 10 pontos lá, escritos. Para você, quando for falar, agora nesse mês que você vai ganhar aí umas 10 almas para Jesus, então, você explica para a pessoa. Pega João 3,16 e explica esse plano da salvação. Porque esse plano foi estabelecido por Deus. É impossível, eu e você, nós estabelecemos um plano de salvação para o homem. Ninguém consegue isso. Deus foi quem fez isso.
Deus elege, Cristo justifica e o Espírito Santo regenera. Deus chama, Cristo reconcilia, o Espírito Santo converte. Deus adota, Cristo se une ao pecador. Se une, estamos unidos em Cristo. E o Espírito Santo nos santifica. Ele trabalha esse processo de santificação, que é a nossa transformação espiritual. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Ele vai nos santificando. Qual é o processo de santificação? É tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. É o grande projeto de Deus após a nossa salvação. Alguma pergunta? Pode falar, mesmo. Se eu não souber, a Dalina responde. Ela já está pronta para responder. Vai lá. Sim. A salvação dela, ela ainda continua sendo salva ou não? Porque assim, eu já ouvi um outro médico porque não existe esse negócio de uma vez salvo só por coração. Então assim, eu quero estar bem clara dessa palavra, né? Não adiantou nada eu ter dessa para a senhora, não? Viu? Eu estou falando justamente isso. Tem a vida eterna? Tem. O problema é o seguinte, é que nós... Outro dia fizeram a pergunta o seguinte: se o crente tiver no motel adulterando e Cristo voltar, ele vai ou fica? Pois é. Agora, vai responder a pergunta dessa. A Bíblia fala de apostasia. Já ouviu falar nesse assunto? Então, o que acontece? Tem muita gente que... Porque vir para a igreja, ser batizado, fazer profissão de fé, trabalhar na igreja, isso não significa que o cara está salvo, não. Certo? O cara pode ser um bode. Né? Jesus não fala lá de lobos com pele de cordeiro. Está lá, Jesus manda advertir a gente disso aí. Ele não sabe. Agora o crente, o verdadeiro cristão, ele vai chegar até o fim. Abra a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 1. Todo mundo aqui tem uma história na família de um crente desviado. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Porque a gente julga pelas aparências. Eu conheço pastor que apostatou da fé. Tem muita história, né, nas igrejas. Só Deus conhece as suas ovelhas. Ele diz, né? Eu as conheço, elas me ouvem e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Agora, se a pessoa tem a capacidade de devolver a vida eterna para Jesus, aí é muita força, né? É muita competência. Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Só um versículo. Versículo 6. Vamos lá. Filipenses 1:6. O que é que diz lá? Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há o quê? De completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é o aquele aí? Aquele que começou boa obra em vós. Quem é? É Deus. Então, não existe obras inconclusas com Deus. Tudo que Ele começa, Ele termina. Entendeu? Nós temos um monte de coisa. A gente já começa regime, não completa. A gente começa curso, não completa. Nós somos especialistas em não concluir, mas Deus não tem isso. E para Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não existe. Certo? Agora, irmã, o que desvia é porque a igreja aparente, a igreja visível, tem gente que começou, quantos jovens, na minha época de mocidade, se desviaram. Quantos pastores que formaram comigo há 30 anos atrás, hoje estão fora do ministério, alguns até fora da igreja, fora da fé. Certo? Então isso aí, cada um cuida de si mesmo. Nós vamos orar para Jesus, né, que é o autor
e o quê? Consumador. Se ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Então vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Se a gente olhar para os crentes, a gente desanima. Tá certo? Vamos orar. Está na hora. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Semana que vem começa as classes. Você faça a sua matrícula, por favor. Num negócio que tem aí, que eu não sei o nome, internacional. E lá embaixo também, você passa lá e inscreva-se na classe que você quiser. Senhor Deus, nós te damos graças por tão grande salvação. Somos abençoadíssimos pelo fato de que o Senhor nos escolheu. E Cristo morreu por nós. E o Espírito Santo nos converteu e nos selou. E nós somos possessão eterna do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa fortalecer a mente, o coração de cada crente, com a certeza e a segurança da sua salvação. Que fora de Jesus não há salvação. Que a nossa salvação é pela graça, somente pela graça. Nós oramos humildemente, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.